Fala, carequetes e carequitos, tenham cuidado porque o careca hoje pode não ser o careca de verdade. Porque hoje o Calvêncio vai falar de alguns dos seres mais odiados do universo Marvel, os Skrulls. Você que está acompanhando a nova série da Marvel Invasão Secreta e ficou boiando sobre quem é esse bando de candango verde orelhudo, ou você que é da velha guarda dos quadrinhos e só quer relembrar as melhores histórias dos lagartões, fica ligado aí que o Calves hoje vai te alegrar. Então, como é de costume, Calcal vai te pedir um like para se inscrever, tocar na sineta e deixar um comentário. E mais uma coisa. Sinto te informar, mas a sua namorada é um Skrull desde o primeiro dia que você a conheceu. Mas, se você tava pegando ela até agora, né? Que mal tem continuar. Então vai! Os Skrulls aparecem pela primeira vez nos primórdios da Marvel, em 1961, na edição número 2 do Quarteto Fantástico. Para quem não conhece, o Quarteto é a primeira equipe de super-heróis da Marvel. Eles são exploradores do desconhecido e suas histórias têm muito de ficção científica. O Quarteto consiste de Reed Richards, o Senhor Fantástico, que pode esticar seu corpo, e ele é casado com Sue Richards, ou Sue Storm, como ela era quando solteira, a Mulher Invisível, que pode, ficar invisível, mas depois ela consegue gerar uns campos de força bem úteis também. Seu irmão, Johnny Storm, o Tocha Humana, e o pedregoso Ben Green, o Coisa. Oi, olha o que o pessoal de marketing me deu. Saca isso, você vai adorar, escuta. Tá na hora do pau. Vai pegar, não vai? Tá na hora de acabar com tudo. Não, Vic, tá na hora do pau. Ou seja, como os Skrulls aparecem na segunda edição do Quarteto, eles só não são os primeiros vilões a aparecer na Marvel porque o Quarteto já tinha enfrentado o Topeira e seus monstros gigantes na edição 1. Mas se você levar em conta que na época da Segunda Guerra existia a revista do Capitão América, quando a Marvel ainda nem era Marvel ainda e sim Timely Comics, então o Caveira Vermelho e o pessoal da NASA foram os primeiros vilões da Marvel. Sai daqui, bicho feio! Mas essa edição onde os Skrulls aparecem, que eu tô falando, é tão velha que nem os uniformes clássicos o quarteto tinha ainda. Essa edição abre com os membros do quarteto cometendo uma série de crimes e atentados terroristas. Obviamente, tudo era um plano dos aliens que se disfarçaram como grupo de heróis para fazer eles serem presos e impedir qualquer chance de reação à invasão da Terra. Os membros do quarteto foram os primeiros heróis da Marvel. Como o Capitão nessa época estava congelado, Namor estava sem memória e o Homem de Ferro, Thor, Hulk e Homem-Aranha ainda nem tinham ganhado seus poderes ainda, era só se livrar do quarteto que aí tava beleza mesmo. Mas, obviamente, os verdadeiros membros do quarteto vão lá tirar satisfação com os Fake Four e descobrem que eram ETs metamorfos que tinham o poder de assumir qualquer forma que eles quiserem. E o que o quarteto faz? Matam os extraterrestres? Não. Fazem algo pior ainda. O Reed mostra umas fotos de filmes de monstros para eles, e enquanto manda um deles voltar para o mundo Skrull e avisar que a Terra não é de brincadeira não, ele simplesmente hipnotiza os 3 restantes e os força a se transformar em vacas, e acreditarem que são vacas pro resto da vida. Sim, os 3 extraterrestres poderiam ter virado hambúrguer, mas aí que se dane, né, Reed? Cada um com seus problemas. Meu nome é Ari e eu não tô nem aí. Mas obviamente essa foi só a primeira tentativa de invasão. E depois desse vexame, os líderes da raça resolvem inverter o jogo. Os Skrulls, para quem não conhece, são uma raça guerreira expansionista que vem da galáxia de Andrômeda. E originalmente eles eram comandados pelo Imperador Dorrek VII. Eles têm uma aparência vagamente reptiliana, com características faciais que incluem grandes orelhas pontudas, olhos em espiral, bocas largas e um queixo bem parecido com o do Thanos. Ou, na verdade, ao contrário, porque o Titã Louco só foi criado nos anos 70. Como os Skrulls têm uma estrutura genética maleável devido à sua capacidade natural de alterar suas próprias moléculas, é fácil para os seus cientistas alterarem os corpos dos seus soldados. Então, na edição 18, eles pegam um de seus melhores guerreiros, um carinha chamado Clutr. Sim, os Skrulls têm nomes escrotos.
E aí, usando manipulação genética, eles dão ao Verdão os poderes de todo o quarteto junto. Nasce aí o Super Skrull, que mesmo sendo super, toma uma bola do quarteto depois que eles arrumam um jeito de desativar os poderes dele. Mas após esses primeiros conflitos, houveram vários outros. E apesar do Império Skrull continuar investindo em Skrulls super poderosos como Paibok ou Talos, que aparece na série da Marvel, os seus planos continuam fracassando. Então, vendo que na base da força bruta eles não estavam conseguindo nada, o Imperador Dorrek resolve usar a cabeça e explorar a maior fraqueza do ser humano: mulher. Ele manda uma Skrull fêmea chamada Lyja vir para a Terra, que convenientemente é bem menos feia do que seus compatriotas. E aí ela se disfarça de Alicia Masters, a namorada do Coisa. Porque pra pegar esse monte de pedra aí, só sendo cega mesmo. Só que quando a Lyja chega na Terra, o quarteto tá fora do planeta lutando em um outro mundo na saga chamada Guerras Secretas. Uma história que foi criada só pra vender bonequinho, mas que é muito importante pro universo Marvel, porque teve várias consequências, como a origem do uniforme simbionte do Aranha, por exemplo. E aí quando o quarteto volta, a Lyja/Alicia descobre que o Coisa resolveu ficar lá no planeta das guerras e a Mulher Hulk ficou no seu lugar como membro do quarteto. Mas você acha que a Maria Skrull desistiu do seu plano? Não. Ela começa então a dar em cima do Johnny Storm, que no começo até tenta não furar o olho do amigo, mas acaba não resistindo. Então eles chegam a casar mesmo. E mesmo quando o Coisa volta, ele entende a situação e dá até sua bênção pros dois. Agora você me desculhambar aqui dizendo que eu sou um corno manso foi de tomar no cu, viu? Só que a Verdona se descuida e acaba descoberta, e mesmo mandando o velho papinho de que se apaixonou de verdade e que tá grávida... o velho joguinho, pois eu sou perito nisso. Mas o Johnny não cai no papo e acaba botando ela pra fora de casa do mesmo jeito. Pra provar que ela tá falando a verdade, ela até ajuda a resgatar a Alicia verdadeira, mas ela acaba sendo morta pelo Paibok. E como a Alicia de verdade ainda gostava do Coisa, o Johnny fica sem a Lyja e sem a Alicia. Se fodeu. Mas os Skrulls não lutaram apenas com o quarteto. Seus planos de dominação da Terra os colocaram em rota de colisão com muitos outros heróis Marvel. Uma das sagas mais importantes que envolve os Skrulls é a Guerra Kree-Skrull de 1971. Os Krees são uma raça humanoide que é inimiga mortal dos Skrulls. A rivalidade entre os dois povos começou 10 milhões de anos atrás, quando os Skrulls tentaram estabelecer comércio no planeta Kree Hala. Nessa época, os Krees eram equivalentes a homens da caverna e espantaram os Skrulls com paus e pedras. Porém, após eles encontrarem naves e tecnologia Skrull, eles evoluem muito rapidamente e viram um grande império que começa a conseguir bater de frente com os Skrulls. Daí, devido à Terra ser o meio do caminho entre a galáxia Kree e a galáxia de Andrômeda, lar dos Skrulls, eles começam a batalhar por esse ponto estratégico. Só que nessa época, meu amigo, aí já tinha os Vingadores para se meter na história, e o pau come solto para todo lado, tanto pro lado dos Skrulls quanto pro lado dos Krees. Lembra dos Skrulls que viraram vaca lá em 1961? Pois é, até eles entraram nessa briga. E como é que a guerra acabou, careca? Bom, o aliado do Capitão Marvel e ajudante mirim do Hulk, Rick Jones, ele acaba com a guerra somente no papo e com o poder da sua mente. Anos 70, né? Uma época mais inocente. Mais recentemente, em 2008, a Marvel lançou a saga Invasão Secreta. Mas esquece o que você tá vendo na série, a saga original foi bem maior que ela. Depois da guerra Kree-Skrull, o Homem de Ferro, Senhor Fantástico, Namor, Raio Negro dos Inumanos, Doutor Estranho e Professor Xavier, esse careca que vos fala, formam um grupo secreto para criar estratégias e evitar futuras invasões da Terra. Esse grupo se chama Illuminati. E o que você viu no segundo filme do Doutor Estranho foi mais ou menos baseado nisso aí. Bom, esse grupo vai até o Império Skrull para botar moral nos Verdões. Só que eles acabam capturados e têm seu DNA e memórias estudados. Bota aqui pra ver se não cai. Aí, anos depois, lembrando que cronologicamente isso teria acontecido nos anos 70, né? Mas vamos fingir que foi em 90 e pouco. E aí, em 2008,
a Imperatriz exilada Veranke sobe ao poder do Império Skrull. E usando o conhecimento obtido pelas maiores mentes do universo Marvel anos atrás, ela começa a infiltrar diversos Skrulls na sociedade terrestre, substituindo vários heróis importantes como a Mulher-Aranha, Capitão Marvel, Elektra e muitos outros. Quando os heróis começam a descobrir isso, um clima de desconfiança começa a surgir entre eles. Afinal, qualquer pessoa que você conhece pode ser um Skrull. Mesmo aquele seu amigo que você conhece muito bem pode ter sido substituído há anos atrás. Quando a paranoia está no seu limite, a Imperatriz Veranke ordena a invasão da Terra usando um exército enorme de Super Skrulls. Esses Skrulls têm os poderes de todos, eu disse todos os heróis da Terra. Sim, são centenas de Skrulls caindo do céu com o raio do Ciclope, força do Hulk, martelo do Thor, garra do Wolverine, macumbas do Doutor Estranho. Às vezes, com tudo isso junto ao mesmo tempo. Entendeu por que a série do MCU não chega nem aos pés do que rolou nos quadrinhos? E como isso acaba, careca? Bom, depois de várias batalhas, o Reed cria um dispositivo que consegue detectar os Skrulls e os heróis começam a descobrir os infiltrados. A Imperatriz então lança um ataque definitivo bem no meio do Central Park, em Nova York, e no meio da porradaria ela é morta pelo Norman Osborn, o vilão do Duende Verde do Homem-Aranha. Sem sua líder, os Skrulls perdem a invasão do seu a invasão Skrull, e ela acaba. Todos os heróis que haviam sido substituídos por Skrulls anteriormente são resgatados, porque também, convenientemente, os Skrulls precisavam deixar eles vivos para ficar usando o DNA deles, né? É claro. E graças a ter matado a líder Skrull, o Norman começa a ser bem visto pela opinião pública e acaba virando líder da Agência de Segurança Mundial da Marvel. Mas isso já é assunto para outro vídeo. E é isso, pessoal. Basicamente, esses são os fatos mais importantes sobre os os Skrulls. Os Skrulls, na verdade, são aquele velho clichê de seres espaciais que se disfarçam de humanos e que fez tanto sucesso nos anos 50 e 60 com filmes como Vampiros de Almas, mas que também refletia toda a preocupação do povo americano sobre a infiltração de comunistas em sua sociedade. É legal ver que ainda hoje esse tipo de história ainda nos fascina. Inclusive tem gente que acredita piamente que existem aliens reptilianos disfarçados como os principais líderes da Terra ainda hoje. Não que eu acredite nisso, viu, Mark Zuckerberg? É óbvio que isso tudo é piração, tá bom? Eu confesso que ainda nem vi a série da Marvel, mas só pelos spoilers eu já vi que é uma versão bem aguada da saga original. Quando eu vi que no filme da Capitã Marvel os Skrulls eram apenas imigrantes bonzinhos e injustiçados e não os assassinos salafrários que eles são, eu fiquei bem fulo. Pelo menos nessa eles são os FDP, né? Fala aí pro Careca. Me conta nos comentários porque o Careca não dá mais dinheiro pra Marvel nem Disney e só vai ver essa prastrada quando ela tiver sido lançada nos 7 mares, sacou? Então, pessoal, beijo nas crianças. Presta atenção para ver se nenhuma delas é um Skrull disfarçado. E tchau!